é essa esperança imutável que um dia nós estaremos definitivamente num desfrute definitivo, né? Inacabável, que é o desfrute da Nova Jerusalém. Isso é maravilhoso. Mas enquanto esse desfrute não chega, né? Nós continuamos na nossa batalha diária aqui nessa terra, vivendo a nossa vida, assim como Pedro também e as pessoas que viviam na sua época estavam passando uma batalha terrível naquela época com a perseguição do Império Romano. De certa forma, nós também aguardamos essa perseguição, né? Nós ainda somos um país muito abençoado por Deus, podemos desfrutar da sua palavra livremente, com tranquilidade, mas talvez um dia exista também essa perseguição que existia ali. Por outro lado, nós já sofremos diversas perseguições no nosso dia a dia, na sociedade, como ela encara hoje os cristãos, como ela encara hoje os nossos pensamentos, que são pautados na Escritura Sagrada, e como está sendo desvirtuado aquilo que nós consideramos como os pilares da nossa fé. É por isso que aos domingos nós resgatamos, aproveitando o aniversário da Reforma, as 5 solas da Reforma Protestante, que são pilares importantíssimos para todo cristão, né? Talvez os mais essenciais de todos, né? E também buscamos trazer mensagens para os irmãos com uma sequência mais racional possível, ou seja, com livros pautados em uma bibliografia concreta que é a Bíblia Sagrada. Então a gente não busca aqui assuntos que vêm da nossa imaginação ou coisas que nós julgamos serem importantes agora, não. Nós buscamos sempre na palavra do Senhor aquilo que é essencial para os irmãos. Pedro, ele também tinha essa preocupação. Semana passada nós vimos o caminho da fé, né? Pelo menos tentamos ver por conta das minhas tosses, mas o caminho da fé é um caminho muito sólido. Ele começa com o caminho da salvação, ele começa com a fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Fugiu o resto aqui, vamos ler. Conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e o amor. Esse caminho é o caminho que Pedro coloca aqui como aquele que vai trazer amplo suprimento para a entrada do reino eterno. E de fato vai trazer, porque é um caminho excelente que nós devemos buscar. Então, Pedro encoraja os cristãos daquela época a não desanimarem, a não ficarem na primeira etapa da salvação, que é a fé. E como nós vimos na semana passada, hoje o que acomete a muitos cristãos eles estão apenas nesse primeiro estágio da fé, da salvação. Eles creem em Deus, eles sabem sobre a obra de Cristo, mas eles não avançam rumo ao amor de Deus. Ele deixa isso muito claro quando ele fala no versículo 12, de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, por esta razão, estou lendo na NA, sempre estarei pronto para fazer com vocês que vocês se lembrem destas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Por um lado, nós trazemos a palavra aqui semanalmente para os irmãos, por outro lado, não tem absolutamente nada de novo se você já está há alguns anos na igreja. Mas aqui Pedro fala, eu estarei sempre pronto para fazer com que vocês se lembrem. O que é mais importante para nós não é nós conhecermos. Talvez nós já conheçamos tudo o que vai ser falado hoje, a semana que vem, o restante desse ano. Mas aquilo que o Senhor quer nos lembrar hoje, para que nós possamos aplicar em nossa vida diária hoje. É por essa razão que Pedro estava ali disponível. Também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês. Então, Pedro não estava preocupado em trazer algo super novo, uma revolução para os cristãos, não. Ele estava preocupado em aquilo que foi fundamentado, deve permanecer e deve ser lembrado a cada um de vocês. Certo de que estou prestes a deixar meu tabernáculo. Aqui já era um Pedro muito experiente, já pronto para partir para o Senhor, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, me esforçarei ao máximo, para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas.
Então Pedro aqui queria deixar uma herança para esses irmãos. E de fato ele deixou, né? Hoje nós estamos lendo essa carta que foi deixada por Pedro lá para que esses irmãos sempre se lembrassem. E nós hoje podemos nos lembrar das palavras de Pedro. Isso é maravilhoso. Depois disso, Pedro vai introduzir então um assunto muito importante. Qual que é o real motivo que o levou ele a galgar da fé até o amor de Deus? Porque lhe demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas. Aqui ele está dizendo que a vinda do Senhor não foi algo inventado pelo homem. Hoje já existem várias linhas que falam assim, Jesus foi um mito. Ele foi algo inventado por aqueles homens daquela época. Ele foi algo inventado pelo Império Romano para que combater o status quo da época. Mas Pedro fala, não é isso. Não foi algo inventado nem tirado da nossa cabeça. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Aqui Pedro vai falar de algo que ele viveu. Ele viveu algo que mudou a vida dele. E o que mudou a vida dele? Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Ele estava ali no Monte da Transfiguração, junto com João e Tiago, e viu algo especial. Ali ele viu algumas pessoas, ele viu Moisés e Elias, estavam junto com Jesus, e ele falou assim, bom, a gente está aqui, vamos fazer uma tenda, um para cada um. E aí ele escutou a voz. Talvez se ele não tivesse falado nada, ele não teria escutado essa voz. Mas de fato ele falou alguma coisa, e algo que parece ser um erro de Pedro, na verdade redundou em algo muito especial, que é a voz do próprio Pai, falando, este é o meu filho amado. Isso representava muito, porque o que se tinha até então em questão de palavra de Deus, de Bíblia? Todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento eram vários rolos, as pessoas buscavam em rolos, não tinha capítulos, não tinha versículos. E lá eles liam as Escrituras. E nas Escrituras eles encontravam dois grandes grupos. Aqueles que se interessavam pela lei, e aí surgiu os fariseus, etc. E aqueles que se interessavam pelos profetas. E aqueles que se interessavam pelos profetas aguardavam o Messias e rejeitaram Jesus. E aqueles que seguiam a lei acreditavam que mesmo com Jesus, ainda era necessária a lei. Mas aí Pedro vai dizer, eu vi. Estava lá Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. E eles concederam a Cristo o cumprimento da lei e dos profetas. Tudo está cumprido em Cristo. Essa voz vinda do céu de Deus sentencia os profetas e a lei em Cristo. Ali existe uma mudança completa de era. Né? Tem eventos importantes, né? Como as pessoas calculavam o tempo antes. Você já parou para pensar nisso? Nós calculamos em antes e depois de Cristo, mas tem lugares que... Como é que você calculava antes de Cristo existir? Tinha um evento muito importante que acontecia. Uma guerra, um começo de um reinado de uma pessoa muito especial. Ele se falava 50 anos depois do reinado dessa pessoa. 50 anos depois da guerra, dessa determinada guerra. Este evento aqui é um evento muito especial, porque ela muda totalmente a estrutura que vinha acontecendo até então, de a lei sendo representada por Moisés, os profetas sendo representados por Elias, sendo entregues agora a Jesus. Ora, versículo 18, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética. E aqui ele vai soltar um segundo termo. O primeiro é, eu vi.
e o que eu vi eu posso testificar. E aqui ele vai soltar a segunda coisa que deve ser levada em conta para que aquele discurso que Pedro está fazendo aqui nessa carta seja levado em consideração. É a palavra dos profetas. Como eu disse para os irmãos, a Bíblia até aquele momento não era um conjunto de livros onde você pegava e rapidamente você achava. Não, eram vários rolos, normalmente ficavam nas sinagogas e a pessoa ia lá e pesquisava, poucos tinham acesso. Mas em determinados rolos, ao você pegar, você via uma profecia sobre... Vou pegar aqui um exemplo. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Um rolo lá de Isaías estava escrito assim: portanto, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamar-lhe-ão Emanuel. E aí, tinha outro trecho, também em Isaías, capítulo 53, versículo 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Ou então um salmo, Salmos capítulo 22, versículo 1. Deus meu, por que me abandonaste? Várias passagens com profecias que não haviam se cumprido. Outra um pouco menos conhecida, Miqueias capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém, ainda que pequena demais para estar entre as milhares de Judá, a ti me sairá aquele que há de reinar em Israel. E as suas origens remontarão aos tempos antigos, aos dias da eternidade. Ou então Zacarias capítulo 9, versículo 9. Eis que vem junto a ti o rei, ele é justo e traz salvação, ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Esses versículos não são muito familiares para todos nós? Por quê? Você viu esses versículos, onde esses versículos estão, ou você viu esses versículos nos evangelhos? Eu vi eles todos nos evangelhos. Mas eles já estavam lá, escritos. E aí, Pedro vai falar, pegue lá o rolo de Zacarias. Lá vai estar escrito que ele veio numa jumentinha. E eu posso testificar. Eu mesmo fui buscar o jumento. Então, existiam duas coisas que davam muita força para o discurso de Pedro. Ele viu e aquilo que foi escrito estava sendo cumprido em Jesus. Mas, de fato, nem tudo que os profetas falaram foi cumprido de uma vez por todas ali. Existia algo além. Existia o cumprimento definitivo da promessa. Por isso que ele diz no versículo 19... Assim temos muito mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, ou seja, vá até a palavra de Deus e confira se é realmente isso que eu estou falando. Como uma luz que brilha no lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ou seja, até que o cumprimento da profecia seja completamente manifestado. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Ou seja, não foi algo tirado da cabeça de Pedro, muito pelo contrário. Aquilo que foi escrito e foi considerado depois, que nós chamamos hoje de Bíblia, a Escritura Sagrada, a palavra profética, ela não foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, por um lado, tudo que ocorre no Antigo Testamento e no Novo Testamento, inclusive essa carta de Pedro, que ele disse que daria um jeito de deixar para que as pessoas se lembrassem, e está conosco hoje, tudo isso não é obra de homem, isso é obra do próprio Espírito Santo. Então, se tem uma função que é do Espírito Santo, nós só temos a Bíblia por conta do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Isso introduz o ensinamento correto. Se tem uma base do ensinamento dos apóstolos, é esse.
aquilo que eles testificaram e aquilo que estava escrito no Antigo Testamento. Mas existia uma outra linha, e essa linha é muito perigosa, que é o que ele vai tratar no capítulo 2. O capítulo 2, ele é belicoso. Ele tem toda a sorte de maldição para os falsos profetas. Ele não estava aqui com dó de quem estava introduzindo desvios bíblicos. Aí ele começa, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, ou seja, não tem no Antigo Testamento casos de falsos profetas que levavam o povo a adorar ídolos? Também haverão falsos mestres entre vocês. O que os falsos mestres vão fazer? Levar vocês a um caminho que não é o caminho de adorar somente o Senhor. Por isso que as 5 solas são importantes, irmãos. Somente a Escritura, somente Cristo. Tem algo além de Cristo? Está estranho. É um falso profeta. Somente a Deus glória, dar glória ao homem, é falso. Fala alguma coisa além da graça? Cuidado. Precisa fazer algo além de ter fé? Cuidado. São 5 princípios que nós estamos vendo que são essenciais. Se foge de algum deles, está sendo acrescentado algo. É uma heresia. Então, no capítulo 2, ele vai citar algumas coisas, alguns princípios que os falsos profetas têm. A primeira e a principal é o desvio das doutrinas essenciais. Se sai de alguma dessas doutrinas essenciais, já é considerado heresia ou separação ou um grupo fechado, ou seita, etc. Tudo é a mesma palavra no grego. O segundo, a característica é negar a eficácia ou a essência da obra de Cristo. Eu não vou ler os versículos por conta do tempo. A terceira questão é a falta de reverência. Falta reverência a quem deve ser dada. A quarta coisa que estava acontecendo ali é a ganância, o enriquecimento e o poder. 2 coisas que as pessoas buscam hoje e usurpam as ovelhas: o enriquecimento e o poder. Aqui no versículo 3 ele diz assim: mas para estes a condenação decretada há muito tempo não farda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Tem ainda outro grupo. Esse é um grupo de pessoas que está movido espiritualmente para o mal. Mas tem um grupo de pessoas que está movido humanamente pelos seus próprios interesses. São os imorais. Aqueles que falam, o amor de Deus basta. Por quê? Porque eles querem continuar tendo uma vida devassa. Os soberbos, aqueles que acham que não devem adoração somente a Deus. Os arrogantes, os corruptos e os que prometem coisas vãs. Faça isso e você vai ter esse resultado. Faça isso e você vai ser rico. Faça isso e Deus vai prosperar na sua vida. Já ouviu falar sobre isso? Qual que é o caminho de todos eles? Apostasia. Versículo 15. Tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, que amou o pagamento pela injustiça. Esse é o caminho de todos eles. Todos esses, acho que são 7 que eu citei, todos eles caem inevitavelmente no mesmo caminho, a apostasia. Abandonam a verdadeira fé, o verdadeiro evangelho. Versículo 17 diz assim: esses tais são fontes sem água, névoas levadas pela tempestade, para os quais está reservada a mais profunda escuridão. Veja como é sério isso, irmãos. Porque falando com arrogância, palavras sem conteúdo, enganam com desejos libertinos de natureza carnal aqueles que de fato estavam afastados dos que vivem no erro. Isso é muito sério. Então esse grupo de falsos mestres estava atrapalhando fortemente o evangelho, e isso não é diferente nos dias de hoje. Esses grupos de falsos mestres, eles atrapalham
o caminho verdadeiro do Evangelho. É por isso que Pedro fala, vocês têm um caminho a trilhar, da fé até o amor. Esse caminho deve ser reforçado por aquilo que eu mesmo posso testificar e pela palavra de Deus. Essa mesma palavra fala que algo vai se manifestar totalmente. Mas, cuidado, tem algo que quer te desviar desse caminho. E não é algo interno, não. Como ele trata no começo, que é o caminho da salvação. Não é isso. Isso é interno. Mas, externamente, existe um grupo de pessoas tentando te desviar do verdadeiro caminho. Quando nós compreendemos isso, nós estamos alertas. Olha, isso daqui não. Isso aqui é um desvio. Ah, mas é um desvio pequenininho. Pode parecer, é só um detalhezinho. É, só um detalhezinho. Parece um detalhezinho. Não vai fazer tanta diferença. Um pequeno desvio, quando você vai ver, é outro caminho, totalmente alheio. Só existe um único caminho, e esse caminho é bem estreito e bem seguro. Ele é tão estreito e tão seguro que não há muito que nós possamos falar aqui para os irmãos. Além de Cristo, de que nós possamos conhecer mais a Cristo, que nós possamos dar mais glória a Deus, que nós possamos conhecer mais a palavra, que nós possamos desfrutar mais da graça, que nós possamos fortificar a nossa fé. Não tem mais nada que nós possamos oferecer para os irmãos. Podemos falar de palavras diferentes, com outros tons. Eu vou falar 2 Pedro agora, daqui 2 anos o Alex que vai falar, ou qualquer um dos outros irmãos. Mas não tem muito mais do que nós possamos fazer. Graças ao Senhor, né? O Evangelho do Senhor é simples. Não tão simples é o capítulo 3. O capítulo 3 vai falar sobre a segunda vinda, que é a segunda parte daquilo que Pedro estava falando. De uma forma, da mesma forma como as profecias sobre a primeira vinda se concretizaram a tal ponto que nós vemos no Evangelho as passagens que estavam profetizadas no Antigo Testamento, também as profecias, tanto que estão no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, vão se cumprir, já estão se cumprindo nos nossos dias. É sobre isso que Pedro reforça, então, os irmãos ali naquela época a prosseguirem. Prosseguir porque Cristo já veio, prosseguir porque Cristo ainda vai voltar. Capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda carta que eu escrevo a vocês. Em ambos, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrarem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Tudo já havia sido compreendido naquela época. Já estávamos no ano 70. O principal palco do Evangelho já havia sido ministrado aos irmãos, principalmente em Jerusalém. Então, tudo o que havia sobre os ensinamentos do que os apóstolos viram, testificaram, durante os 3 anos e meio, durante os 40 dias com o Senhor. 40 ou 50? Não sei. Eles ministraram livremente às pessoas. Tudo aquilo que estava nos profetas foi então recolocado diante da vida de Deus, por meio de Cristo. Antes de tudo, versículo 3. Saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo suas próprias paixões. Aqui ele dá o primeiro aspecto do fim dos tempos. São os escarnecedores. Então, quanto mais o Evangelho sofre, por meio de zombarias, por meio de pessoas descreditando o Evangelho, mais nós estamos perto do fim de todas as coisas. E andando segundo as suas próprias paixões. Hoje as pessoas elas andam segundo o que cada um deseja. O que você deseja? Qual é o seu bem? O que você deseja ser? Dependendo do que você deseja ser. Ontem eu vi um vídeo onde tinha 2 seres humanos imitando um cachorro, porque ele acreditava ser um cachorro. Ele pode ser tudo. Ou não pode, Marcos?
Tem que falar que pode. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como sempre, desde o princípio da criação. Sempre foi assim. As coisas sempre aconteceram dessa forma. Não tem nada normal. O mundo está corrupto, o mundo era corrupto lá no Império Romano, o mundo era corrupto lá na Babilônia. Sodoma e Gomorra era muito pior do que hoje. Qual que é a diferença, irmãos? A diferença é simples. Hoje o Evangelho foi apresentado a todos. E as pessoas escolhem rejeitar esse Evangelho. Não, esse Evangelho não é para mim. Por quê? Porque eu desejo as minhas paixões, porque eu duvido daquilo que está escrito. Acontece, versículo 5, que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo. Veja como Pedro era experiente e sabia do que ele estava falando. Aquilo que já aconteceu, aconteceu com um propósito e foi muito bem estabelecido por meio da palavra de Deus. Mas aquilo que ainda vai acontecer também está muito bem reservado. Não existe nada fora do plano de Deus. Estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, não existe nada atrasado para o Senhor. Não existe nenhuma promessa que não foi cumprida pelo Senhor, muito pelo contrário. Ele está pontualmente em dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês. Aleluia, o Senhor tem sido paciente conosco. Tem sido ou não sido? Porque o que nós merecemos é o fogo. O fogo está lá guardadinho, só esperando para ser jogado e destruir toda a parte ímpia do mundo. E quantas vezes nós somos ímpios, pecaminosos, desprezamos a palavra do Senhor, mas Ele ainda continua fiel. Não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Isso é maravilhoso, irmãos. Temos que, por um lado, nós podemos pensar, o Senhor está voltando, de fato Ele está voltando, mas não devemos nos preocupar quando Ele vai voltar, em que circunstância Ele vai voltar. Nós só sabemos de uma coisa, quando Ele voltar vai ter fogo, e quando Ele voltar eu preciso estar numa condição de arrependimento. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa. Porém, o dia do Senhor virá como ladrão. O ladrão ele não te avisa, eu vou te roubar, hein? Amanhã, 16 horas, eu vou roubar o Henrique saindo aqui do local. Tomara que não aconteça. O ladrão avisa assim? Não. Não, o ladrão ele fica aqui, aí vai. Pegou. Aí, ó, tá vendo? Mão lisa. O ladrão é assim. Quando você não espera, às vezes de uma pessoa que você não espera, vem um ladrão e rouba. Assim também será no dia do Senhor. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. De uma vez por todas, do nada, quando ninguém estiver esperando. Enquanto o mundo está atento, o ladrão não age. Mas quando você está bobeando, vai lá o ladrão e... Por isso que nós devemos estar apercebidos. Hoje nós estamos numa boa condição. Mas nós podemos relaxar. Não, o Senhor vai demorar para voltar ainda. Eu vou viver minha vida.
Não, vou fazer essa coisa aqui que eu estou há tanto tempo querendo, depois eu busco o Senhor. Cuidado. Por outro lado, sendo muito prático com os irmãos, o Senhor voltará para todos nós que estamos aqui, daqui até 100 anos. Isso é assustador. Em algum momento, o Senhor falasse que você tem mais 5 anos, mais 3 anos, mais 2 meses. Nós não sabemos. O Senhor pode vir conosco como um ladrão. Nós estamos preparados? Nós estamos desenvolvendo a nossa fé? Nós estamos com o coração de arrependimento? Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Olha, se tudo isso vai acabar e vai ser consumido pelo fogo, qual é o sentido de amontoar coisas aqui na terra? Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. É como nós cantamos no hino, né, no C100, que também é uma profecia de Isaías. Os novos céus e a nova terra. Isso é maravilhoso. E considere, versículo 15, a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo já havia ali naquele momento colocado pelo menos, acho que 8 ou 9 de suas cartas. Eram bem circuladas no meio dos cristãos. E a principal delas, a carta aos Romanos, onde mostrava claramente a importância da salvação. Não existe nada mais importante para nós, nada deve ser mais importante do que a nossa salvação. O que nós devemos batalhar todos os dias é pela nossa salvação. Versículo 17, portanto vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelos erros desses insubordinados, ou seja, os falsos mestres e as pessoas, de modo geral, que querem esse mundo do jeito que está, né? E caiam da posição segura em que se encontram. Aleluia, nós estamos numa posição segura. Nós podemos confiar na posição que nós estamos. Isso é maravilhoso. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse deve ser a nossa meta, irmãos. Cada dia, crescer um pouquinho na graça, crescer um pouquinho no conhecimento. Sozinho não, junto com os irmãos, como Paulo falou. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Nós vamos cantar louvores e entoar cânticos ao Senhor durante toda a eternidade, por que não fazer isso hoje, né? Gostei muito do Bruno hoje com o Marcos ali, estavam todos empolgados, dançando. É isso aí, esse é o coração de um cristão. Esse deve ser o nosso coração. Coração alegre, se regozijando no Senhor, louvando o Senhor. Vamos fazer hoje aquilo que nós vamos fazer durante toda a eternidade. A fórmula é simples, irmãos. Não há nada que você faça na eternidade e já possa fazer hoje que não vá te suprir para entrar no reino eterno do nosso Senhor. Isso é maravilhoso. Então, quando nós desfrutamos dessa riqueza maravilhosa que Pedro nos deixou, nós nos lembramos de coisas básicas. Nada extraordinário. Ao mesmo tempo, muito extraordinário. Graças ao Senhor. Então, a partir da semana que vem, nós vamos ver o livro de 1 João.